Olá, você meu amigo, você minha amiga, que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, você meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado por estar conosco. Nós vamos reproduzir em instantes mais um programa da Web Rádio Estação da Luz, mas antes queríamos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Aqui nós reunimos as obras da codificação, textos, obras suplementares, entrevistas, palestras, vídeos. E agora reproduzimos a programação da Web Rádio Estação da Luz. A Web Rádio está produzindo um acervo extraordinário. E hoje nós vamos conversar sobre, no programa número 27, Pergunta que o Espiritismo Responde, com José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e Elielso Tavares, que faz os trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz, e uma série de perguntas a José Soares. Soares responde sobre questões do Evangelho, sobre questões da doutrina, sobre os continuadores da obra de Kardec. Se você quer realmente uma aula sobre Espiritismo, então acompanhe o programa número 27, Pergunta que o Espiritismo Responde, com José Soares. Então, agradecendo a você que nos acompanha aqui na página, muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco. Então vamos ao programa. Planeta Terra, e também estamos agora pelo Facebook ao vivo e a cores, e também pelo YouTube também ao vivo e a cores, a nossa Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. 19 horas, em Natal, na quinta-feira, é o programa com o nosso irmão José Soares, Perguntas que o Espiritismo Responde. Meu amigo Soares, que bom mais uma vez você aqui com a gente, meu querido. Pois é um prazer todo nosso. Muito bem. E aqui, como nós somos uma rádio espírita, a gente vai começar com a prece, mas antes da prece a gente vai fazer uma leitura. A prece que nosso irmão Soares faz. E eu vou fazer aqui uma leitura preparatória do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos. Dessa feita, o nosso querido Emanuel vai trabalhar aqui conosco. E ele tem aqui o item 53, faltas. É possível que o constrangimento do companheiro tenha surgido num gesto impensado de tua parte. O gracejo impróprio ou o apontamento importuno teria tido o efeito de um golpe. De certo, não alimentastes a intenção de ferir, mas a desarmonia partiu da bagatela, agitando-se em conflito de grandes proporções. De outras vezes, a mente adoece conturbada. Teríamos ofendido realmente? A cólera ser-nos-á cegado o discernimento e bandido o tacape da injúria? Pretendíamos aconselhar e cortamos o coração de quem ouve? Alegamos fraqueza e envenenamos a língua? No pretexto de consolar, ampliamos chagas abertas? E a começar para logo a distância e a aversão. Se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio. Leve alfinetada prepara infecção. Humildade é caminho, entendimento, remédio, perdão, profilaxia. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidades nascem de pequenos desajustes acalentados. Não hesite, meu amigo, em rogar desculpas, nem vacile apanhar-te em favor da discórdia, com aparente desvantagem particular, porquanto, na maioria dos casos de incompreensão, em que nos imaginamos sofredores e vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Nosso querido Emanuel, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, e agora o nosso irmão Zé Soares vai nos brindar com a sua prece.
Amado Jesus, Senhor e Mestre, na presença dos bons espíritos dos teus mensageiros, nós tomamos a liberdade de falar sobre a doutrina dos espíritos. Nos ampare de tal forma que da nossa boca só saia coisa que construa, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que assim seja. E graças a Deus. Muito bem, Soares. E aqui nós fizemos o seguinte, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, nós pensamos aqui Instrução dos Espíritos, o item 2. É uma mensagem um tanto quanto grande, os últimos serão os primeiros, do nosso querido Henri Henning, Paris, 1863. Como falamos, ou como você sempre fala, pensamos aqui algo bastante importante. Ouvindo. Certo? Não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal barataste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido, já não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, e aprende, e quando te achares bem mais disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei meu vasto campo, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, todos são os obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer, e só terminarei ao anoitecer. E aqui pensando, ele já no final da mensagem assim, diz, todos, os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmurarão, mas o adorarão. Uma mensagem muito bonita do nosso querido Henri Soares. Nós começamos lhe fazendo uma pergunta. Me repete o nome da mensagem. Um momentinho só. No capítulo 20, 20. item 2, os trabalhadores da última hora. Item 2. Os últimos serão os primeiros, não? Não, os últimos serão os primeiros. Desculpa, os últimos serão os primeiros. Os trabalhadores da última hora, que é o capítulo, os últimos serão os primeiros. Você leu até? Você leu quantos? Você leu até? Eu só li duas partes. Aquela em que ele diz... Termina na preguiça, né? Todos nós, meu amigo Soares, somos, de fato e direito, aquilo que se inculcou de chamar os trabalhadores da última hora, ou é um galardão que é... Doutrina espírita, enquanto o Evangelho redivivo, o Evangelho redivivo para nós espíritas é só aquele conteúdo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. As demais partes, então, deles são para a pesquisa, para o nosso engrandecimento. Ótimo, porque as partes, não estão deles, as partes que geraram discussões, brigas, assassinatos, mortes, guerras. Lamentavelmente, nós temos feito isso com o Evangelho de Jesus. Agora, queiramos ou não, nós somos os trabalhadores da última hora. Porque eu não vi ainda um orador espírita, até hoje, ao longo de mais de um século de andança na casa espírita, dizer da grandiosidade que foi a manifestação de Hydesville e que se espraiou por toda a parte da Terra. Observe que Kardec põe como prefácio da obra aquela mensagem, e com aquela mensagem que ele chama essa virtude de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. Olha, todo lugar habitado da face da Terra, os Espíritos se manifestaram no período de Kardec. Não é à toa que o próprio Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, diz que ele recebeu mensagem de mais de
1.000 centros espíritas espalhados por toda a Terra e fez uma leitura rígida e a nata das mensagens estão aqui no Evangelho do Espiritismo. Então, o Evangelho do Espiritismo, esse ensinamento, nos dá a bandeira de que somos os trabalhadores de uma hora. Agora, lamentavelmente, eu vou repetir aqui. Se nós lermos A Caminho da Luz, todos os missionários de Jesus falharam. Então, não teve um. Francisco de Assis foi a salsicha do cachorro-quente. Fez tudo de bom, mas a igreja comprimiu e ele, sem querer querendo, ele nunca foi aquilo, transformaram a sua pregação numa ordem religiosa franciscana, que na Itália é a primeira ordem, no Brasil é a terceira. E eu não sabia. Quando eu fui a Assis, no dia 4 de outubro de 1987, dia depois da nascimento dele, o que é que eu vi? Eu conheci uma ordem franciscana conventual, os franciscanos todos de preto no convento. Olha, isso é uma coisa que não dá para a gente compreender. Mas que nós espíritas só iremos compreender isso se nós estudarmos a doutrina espírita, nas entrelinhas, sublinhar as palavras, dialogar com o outro e não achar que somos missionários e que não precisamos de ajuda de ninguém. Tenho dito. Muito bem. E eu tenho ouvido. O senhor tem dito e eu tenho ouvido e me deliciado com essas possibilidades. Vamos ver se seu José Wilson da Hora já está aqui com a gente. Ô, grande! Pernambucano de 4 costados, né? Nosso abraço fraterno. Falar em Pernambucano de 4 costados, tem no estádio do esporte, tem uma estátua do nosso querido Ariano Suassuna, né? E disseram que ele era torcedor do esporte doente. Ele disse: eu não sou doente, não, eu sou muito saudável. Doentes são os outros, né? Muito bem. Júlia do Pirangi, ela faz a seguinte pergunta: Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delane são os grandes continuadores de Kardec da primeira hora? Por aqueles que conseguiram continuar o trabalho, ou tem mais alguém ou não foram? Faltou, minha querida Júlia de Pirangi, citar o quarto, que era Rustem. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Psicografia de Chico Xavier, publicação Félix, a espiritualidade mandou para coadjuvar o Kardec 4 espíritos. Leon Denis, na filosofia. Leon Denis fez mais do que o prometido. Ele é tão perfeito que o escritor inglês, o nosso amigo autor da História do Espiritualismo inglês, diz que ele é perfeito. Arthur Conan Doyle, ele seria o escritor perfeito em qualquer idioma da Terra. Quando o inglês diz isso no francês, ele é 10 vezes melhor. Olha. Então, Leon Denis na filosofia. Delane na ciência. O último livro de Delane publicou, ele estava na cadeira de roda para morrer já. Para morrer, encarnar. Delane foi um fiel servo de Allan Kardec. Delane chamava Kardec de vovô. Porque o pai de Delane levou Delane para conhecer Kardec, ele tinha entre 6 e 8 anos de idade. E Delane é aquela coisa perfeita. Sem querer querendo, eu saí andando no cemitério de Paris, no Père Lachaise, eu dei uma meia volta assim, parei com o túmulo da família Delane. Delane é perfeito. Pena que os livros dele foram esquecidos pela editora inicial dele, foi a Fé. O grupo Ramati lançou, apesar do papel ser frágil, lançou Pesquisa em Mediunidade. Quase 800 páginas de pesquisa. Que qualquer pesquisador da atualidade poderia
refazê-la com inteiro vigor. Aí vem o terceiro, Flammarion. Flammarion conta no livro As Forças Desconhecidas da Natureza, que um belo dia ele vinha andando na rua em Paris, olhou assim para lá à direita e viu que na livraria a vidraça. E na verdade tem um livro chamado O Livro dos Espíritos. Ele tocou, entrou, pagou o livro. Aí tinha mundos habitados. Ele foi lá na parte e disse: isso é igual ao que eu estou pensando. Quem é esse autor? Procurou saber quem era. Aí foi visitar, foi a Sociedade Espírita Parisiana de Estudos Espíritas. Muito bem. Kardec o recebeu. Kardec deu a ele a categoria de sócio efetivo de imediato. Kardec, reconhecendo a sua capacidade mediúnica, colocou entre os médicos da SPEE, Sociedade Parisiana de Estudos Espíritas, e ele psicografou com extensas mensagens sobre astronomia, que é o capítulo 6º de A Gênese. Tá certo? Que é o capítulo 6º de A Gênese. Bom, com o passar do tempo, Kardec desencarna. Ele negou-se perentoriamente a assumir a direção da Sociedade Parisiana de Estudos Espíritas. O que ele fez foi um discurso ante o caixão de Kardec. E disse que Kardec não deixava a pessoa trabalhar livremente, fez uma particular. E acusou Kardec do dinheiro do corpo dele. Bom, a turma ficou por ali, coitado. Ele aderiu à teosofia em Paris e criou-se, parabéns Deus, e criou-se uma loja teosófica dos espíritas místicos de Paris. Durma com a conversa dessa. Durma. Aí de quebra, o sucessor de Kardec, Lemarie, era o presidente de honra da loja. Durante 6 anos, no mínimo, a Revista Espírita de Allan Kardec foi divulgadora da doutrina da teosofia. Quando, por um motivo de briga interna, Lemarie abre com a Madame Blavatsky, a presidente mundial da teosofia, Helena Blavatsky, presidente mundial da teosofia, ela bateu a malha. Você, Lemarie, é um velho gagá, só entende espiritismo, você não entende nada além disso. E aí o que é que o grupo Ramatiz, que publicou a obra de Flammarion, As Forças em Comum da Natureza, diz, no nosso rodapé, estamos publicando por um dever de consciência, mas nós não concordamos com ele. Ele, no livro, ele manda na Kardec, no livro, As Forças em Comum da Natureza. Então, você falou em 4, porque a menina perguntou de 3. Você falou de 4, que falou do Rustem. Não, ela falou de 2. Aí vem. Segundo a mensagem de Chico Xavier, Flammarion Denis na filosofia, Flammarion ficaria na parte da astronomia para pesquisar os mundos habitados, que era um ponto primordial da loja do Espírita, exposto no livro dos Espíritos. Quando o Kardec menos espera, o senhor Jean-Baptiste Rostand, lá na cidade do interior da França, cidadezinha francesa, publica um livro chamado A Revelação da Revelação, os 4 Evangelhos, ou A Revelação da Revelação, ou seja, ele revelou o que Kardec não revelou, ou diria revelado. Ele manda para Kardec os 3 volumes. Kardec lê e dá resposta na Revista Espírita de 1861. Li o seu livro, não concordei com tudo. Agora, em vez de 3 volumes, ele ficaria melhor ser em 1. E outra, se o senhor eliminar a ideia do corpo fluido de Jesus, o livro desaparece. O Zé Kardec disse: eu não compro a obra. Aí, o que houve?
parte da obra de Rustem, da teosofia, vem casar-se com a questão do Cristo cósmico da teosofia. Porque Jesus era um, Cristo era outro. Ok? Ótimo. Então, dois vitoriosos, Delano na ciência e Denis na filosofia. Dois derrotados. Rustem na religião, segundo Chico Xavier, e Flammarion na ciência. É lamentável. E Flammarion diz no livro Forças em Comum na Natureza o seguinte: Kardec publicou a mensagem que eu recebi. Eu acho que aquilo não era mensagem de espírita, não. Aquelas ideias vinham na minha cabeça, mas que eu já sabia de tudo. Ele desmoraliza a si mesmo na mensagem. Por isso que eu não recomendo ler Rustem e muito menos o seu Flammarion. Quem quiser ler, leia. Fica à vontade. Não é isso? Muito bem, seu Soares. Fora esses 4 que você citou da primeira hora, teria mais algum? Porque eles estavam ali, conheceram, viveram, conviveram, vamos dizer assim, com Allan Kardec. Queira ou não queira, conviveram de bater papo, de ir na casa um do outro. Mas depois da morte dele, qual foi o grande continuador, fora essas figuras que você acabou de citar? Teria mais aí veio o balanço, mas não cai. É quando a espiritualidade resolve transferir a chamada árvore do Evangelho para o Brasil. Aí segundo Chico Xavier, reencarnado. Olha, Tavares, Rocha, não deixa para mim, para você não. Graças a Deus. Viu? É quando, segundo Chico Xavier, reencarnado no Brasil, uma faixa média de 120 mil, 125 mil franceses. Com todo o respeito que eu tenho a Chico Xavier, e eu estou com ele no abro, eu sou de acordo com ele que esses franceses não trouxeram uma grande cooperação para o Brasil. Primeiro, você vai encontrar no Brasil um jovem pregador espírita dos anos 50, 60, que era paranaense, não pode mais dar mais dados para não ferir a discussão de seus familiares na terra. Ele foi a Pedro Leopoldo de Chico Xavier. Quando ele chegou, ele disse: Chico, eu sou fulano de tal. Chico, prazer em conhecer. Aí Chico disse: como é que vai fulano de tal, que ajudou, que cooperou com Kardec na França, na codificação? Ele disse: Chico, há um pequeno engano. Eu sou secano, um simples acadêmico de direito aqui em tal estado. Chico disse: não. Eu me reporto a você quando você foi cooperador de Kardec na codificação. É lamentável que ele tenha se debandado para doutrinas não espíritas, filosóficas materialistas, e abandonou. Segundo amigo meu, Adelson, que eu conheci aqui em Natal, falou aqui em Natal, Soares, só Divaldo superava na oratória, mas ele era perfeito também. Bom, dos 120 mil franceses, vamos ver alguns que apareceram. Segundo Hermínio de Miranda, Luciano dos Anjos. Com todo respeito à ausência dele no plano terrestre, ele não cooperou muito, não. Rustinista roxo, criou área de problema, transformou o reformador na gestão de Armando Oliveira Assis numa tribuna, e ele dizia: aqui só fala quem eu quero, e assim Rustem. Apareceu na Paraíba Francisco Chateaubriand Bandeira de Mello, excelente jornalista, um gramático puro, que criou no Brasil a cadeia de rádio e emissoras sociais. Mas uma coisa sobre fazer: encrenca. Encrenca. O jornal dele, vários jornais, televisão e rádio em todo o país, era uma rádio imensa, força imensa, operou imensamente para o suicídio de Getúlio Vargas. Depois desses três, aqui no Brasil, eu não conheço mais ninguém. Não conheço. Porque não sou mais.
Lógico, teve alguns que foram para as letras, da educação, mas nós não temos notícia. Agora, 120 mil franceses é muita gente. É muita gente. Obrigado. Muito bem. Quem sabe não estão reencarnados por aí, né? Aí no sertão da Paraíba. Pagando muito caro. Né? Não, aqui no Paulo é muito latim e língua portuguesa, francês. Só um menino, só um colega meu de curso primário, esse aposentou-se no curso de francês da UERN, era um francesólogo puro. Muito bem. Jairo de Lagoa Nova pergunta: por que o Evangelho de Jesus foi tão corrompido por todos nós, ontem e hoje? Jairo, né? Jairo, né? Vou pegar aqui, Jairo. Eu anotei a pergunta dele que você mandou. Sim, né? Jairo. Jairo, é o seguinte. Você merece todo o nosso aplauso. Eu vou repetir. O escritor espiritualista, Huberto, e não Humberto, Huberto Roden, ex-padre jesuíta, altamente culto, que durante a Segunda Guerra Mundial pegou uma bolsa de estudo para fazer um estágio na universidade, em que, ao entrar no estágio, estava lá trabalhando na bomba atômica. Ele fala uma análise bem interessante. Ele diz: eu estou aqui, se eu subir aqui em direção ao norte, eu vou encontrar a África, areia, deserto e povos aí nas suas primeiras andanças. Se eu for para o lado oposto, aqui para o leste, né? Para o leste, eu vou encontrar a Índia, Japão, Tailândia, China, com 10 mil anos de civilização de pessoas, com o budismo, com o taoísmo, com o Lao Tse e assim por diante. Eles não queriam aceitar Jesus porque o nosso Deus foi morto, porque ele nunca morreu, nunca foi assassinado. Se eu vier aqui para baixo, na França, ou melhor, subindo aqui, eu vou para o Polo Norte. Só tinha jeito. Descendo, desculpa a correção, permite, é a África do Norte. Não tinha nada. Para cá eu tinha, para o leste eu tinha, aqui, para o oeste eu tinha Brasil e Argentina. Pronto. Do outro lado da Cordilheira dos Andes eu tinha o Chile, que é uma sociedade muito organizada e culturalmente mais avançada que o Brasil. A espiritualidade olhou assim e disse: mas não tem saída não, vamos para o Brasil. Lá a missa é uma mistura de raças, tem religiosos da Europa Oriental, Central, Oeste, assim por diante. E o povo é muito. A raça negra passou 3 séculos na escravidão. Nós fomos o último povo a libertar os escravos, nós do Brasil. Então vamos para lá. E mandou para cá os missionários. Só que o evangelho para cá já veio contaminado. Aí onde o nosso amigo aqui, o Jairo, porque foi tão corrompido ao longo do tempo. É que o evangelho de Buda tinha um discurso e tinha uma prática. E tinha uma prática ritual. E assim por diante. Jesus era um discurso que ele fez às margens do Lago de Genezaré, nessa cercania de Filipeia, e assim por diante, nos montes. Bom, a partir do instante que ele chega em Roma, e vamos ver isso em Emmanuel, em 50 anos depois, nos anos 70, 50 em diante, já existia em Roma, vestindo batina preta, mais ou menos 70 padres, na feição que nós conhecemos hoje. No mesmo livro, no capítulo 2, na Via Nomentana, que sempre cito para vocês, os cristãos iam e se encontravam com alguém, o que vinha
na contramão, fazia o sinal da cruz. Dizia, lá na Catatumba tal, vai ter palestra cristã. Daí para passar a ser um ritual cristão foi um passo. Daí para, aí Jesus disse, isso é meu corpo, tomai e comei, isso é meu sangue, tomai e bebei. Daí para transformar o pão em vinho, o pão em carne e vinho em sangue, foi um passo andado. No final dos anos número 7, anos 90, o Papa era o Romano, já dava a bênção clerical, cantando em latim. É Pater, é Filho, é do Espírito Santo, nos anos 90, no final dos anos 90. Já estava assim. Quando a chave romana vai para o leste e mantém contato com a doutrina do mitraísmo, já vem mitra, a hóstia é instrumentalizada, a procissão, e assim por diante. Então, isso foi um caminho que a espiritualidade não pôde evitar. Por mais que ela mandasse pessoas versadas, nós não conseguimos vivenciar a simplicidade do Evangelho do Cristo, e nós passamos a instrumentalizá-la. Eu estava, com todo respeito, sem soubar, eu desci na estação Termini, em Roma, e saí com a mala na mão e fui, sem querer querendo, fiquei atrás da igreja Santa Maria Maior, ou Maria Maggiore. Com o tempo, eu saiu pela frente e veio por detrás uma procissão. Um bispo romano, católico romano, todo paramentado. As suas joias brilhavam na luz. Era um belo dia de sábado, de sol de Roma, brilhavam. O ostensório no bota-hóstia, aquele bem grande, brilhava no céu. E as pessoas cantando. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui em Roma, do Pacanismo. O trabalho de Allan Kardec ao reescrever o Evangelho de Jesus foi um trabalho para nos desmistificarmos, para nós sairmos dessa carcaça teológica. E para meu desgosto, eu tenho visto espíritos, o cara deu uma saudade, eu fui assistir uma missa. Eu disse, meu amigo, eu fiz o preparatório do seminário. Eu cheguei na casa espírita faz 53 anos. Eu passei 50 anos para entrar na igreja católica. Um amigo meu, ex-procurador do Estado, comigo pessoalmente. Aí eu disse, meu irmão Jeová, eu vou ficar em pé o tempo todinho, respeitando. Eu vou por ele e por escolher que é uma senhora excelente. Eu disse aos meus familiares, não me convido para festas da igreja, nem para ser padrinho de batismo, nem de casamento. Não me convido porque eu estou respeitando os dogmas católicos. O que diz que é espírito, vai lá e faz isso? Está respeitando. Ótimo. Então, o tecido cristão corrompeu-se. É tanto que João 23, passado 1963 anos, disse, vamos fazer um concílio para ver se essa nossa igreja recebe uma ventilação. Fulano, abre essa janela aí. Aí entrou no fala de ar. Eu quero que a minha igreja seja ventilada com esse ar que vem de fora para meu apartamento. Mas nós temos encontrado espíritas ou pessoas que frequentam há séculos e que não dão firmeza, não dizem a firmeza da fé, a confiança na doutrina. Eu disse para mim. Aquele capítulo que você tinha falado é da uranografia geral. É. Camille Lamarrion. Que quer dizer astronomia. Astronomia, muito bem. Seu Soares, segundo consta, e o senhor pode me corrigir, aí é uma pergunta que eu estou fazendo ao senhor, não é nenhuma pergunta que está aí na sua pauta e nem na minha, Jesus possivelmente deve ter falado para o grande povo em aramaico ou em hebraico, que era a língua dele, que era a língua hoje de Israel.
a língua aramaica é uma língua muito pobre, apesar de ser uma língua já morta, mas tanto que a coisa mais bela que vem em relação à língua vem na língua mais pobre. Mas a gente costuma ver, enquanto o senhor falava, eu pensei aqui algumas coisas, né? Oferece ler, tira-te a túnica, sede vós, né? E aqui mais para frente, isso está em Mateus 5, está nos evangelhos de uma forma geral. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Será que Jesus em aramaico falava desse jeito ou até isso também foi conturbado? Primeiro peço permissão a você, não estou lhe corrigindo. Mas não é pede, é pedir. Ele fala no imperativo, afirmativo. Pedi vós. Se fosse, não fosse, era pedisse. Primeiro, ele falava aramaico, ele não falava hebraico. O idioma dele falado era aramaico. Mas ele tinha um estudo avançado. Quando ele ia para a sinagoga, ele falava em hebraico. O idioma dele era aramaico. É tanto que no aramaico não tinha essas conjugações, que é muito do latim, é muito do português. É mais do latim, é mais do latim, é mais do latim é mais do latim do que do grego e é mais do latim do que do hebraico. Porque São Jerônimo pegou o Evangelho, traduziu do hebraico para o latim. Como não havia algumas palavras, ele criou a palavra verbum. Ele criou. Que vai bater, repito para vocês, vai bater na mônada celestial da teosofia. Ele tirou nada de conotações técnicas. Então, o grande problema foi as versões depois da primeira versão de Santo Jerônimo. De São Jerônimo. Ah, meu filho. Aí deitou e rolou. O Evangelho de Jesus desapareceu, basicamente. Mas Kardec o repõe, veja bem, ele usa 3 versões, uma delas do mestre Saci. Saci foi um grande filólogo reencarnado na Terra, cuja missão era ajudar Champollion a fazer a tradução da pedra da Roseta, que estava em Egito Antigo. E no DVD da BBC de Londres, que trata da questão, Champollion descobre que há uma igreja cristã, o nome é diferente, que a missa é rezada em aramaico. E ele vai lá, e ele começa a pronunciar. Aí ele faz a ligação do egípcio, do grego antigo para o latim. E aí, no filme, no documentário da BBC, diz que ele de uma grande contribuição. E Kardec é sobre Saci e Kardec é Saci. Muito bem. Meu amigo, com relação ao Champollion, ele que criou, ele que veio aqui descriar, né? Ou pelo menos explicar, né? Já que ele foi o próprio autor de toda aquela escrita egípcia. Nós temos aqui mais perguntas para o senhor, e é da nossa querida, é querida, né, querido? Edoim, Nova Natal, creio que seja isso. Explica a relação entre as questões 696 e 775 do Livro dos Espíritos. A questão 696, 696, deixa eu ver onde que está, 696. Cadê 696? Está aqui. A 696, só para elucidar os nossos ouvintes, Kardec pergunta assim: qual o efeito teria para a sociedade humana a abolição do casamento? E a outra é a 775, né? 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? São essas duas questões que o querido Edoim escreveu, que deve ser assim. Pergunta, meu amigo.
Muito Qual bem. seria, meu amigo, para sociedade o efeito da abolição do casamento? Bom, o casamento na sua, na história da humanidade é uma conquista social, em que as pessoas assumem compromisso antigamente só diante da autoridade religiosa, e com o tempo, a partir da Revolução Francesa, é que Napoleão dá um chute com o caminho religioso e estabelece na França as únicas, unicamente correto seria o civil. Ótimo. Então, ele faz isso. Agora, se você pegar direitinho a questão 9775, aí vem a questão de você eliminar, não é isso, o casamento? Ou não? Hein, Tavares? Tavares? Um momento. Estou aqui. Olhe bem. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um pergunta sobre a abolição do casamento, que é a 696, né? E ele diz que seria uma regressão à vida dos animais. E o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, o egoísmo venceu. Quando você relaxa esses laços... E a 775? E a 775? Relaxamento dos laços de família. Olha, a primeira trata mostrando que foi uma conquista nossa da humanidade, o casamento. Em que alguém passou a ser responsável um pelo outro. E pelos rebentos que tinha. Não deve ter sido uma conquista fácil, não. Não teve a gente a ver os casamentos. Israel já existia. Mas a grande maioria não havia o casamento. Com a evolução dos tempos, aí veio a consagração do Instituto do Casamento. Se nós liberássemos o casamento, não tem mais casamento, não, vivamos à vontade, nós viveríamos, na idade, voltaríamos à pedra lascada, digamos assim. Acontece que a relação homem-mulher, ela se completa no campo sexual. Mas há uma decorrência daí de você gerar filhos. Então, a consciência humana foi avançando e criou-se o Instituto do Casamento. Por isso é que é importante a manutenção. Agora, o problema todinho é que a religião fechou aquele casamento. Você casa, separou, não vai mais casar. Então, nós não notamos ainda que Allan Kardec, em O Evangelho do Espiritismo, a tratar da questão do divórcio, Kardec diz que o divórcio só separa aquilo que Deus não juntou. Então você se casou mediante a junção da lei. Teve filhos, separou-se. Então a lei vai proteger os filhos, a mulher fica com a pensão assim. Agora, separou-se porque o amor não predominou desde o início. Então essa questão é muito importante. Concordamos que a manutenção do casamento é importante. Agora, a liberação do casamento, que já marca para a violência, para o assassinato, você não pode. Basta só os feminicídios que o Brasil assiste diariamente. Então, uma pergunta se refere como se chegou aqui. E outro se diz como se pode liberar se deu o casamento. E Kardec dá a resposta no capítulo que trata do divórcio. No Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler o Evangelho no Espiritismo. Vamos ler com carinho, com atenção, meditar, ler as entrelinhas. Ok? É o capítulo 22, aqui apenas endossando o que meu amigo Zé Soares falou, não separeis o que Deus juntou, tem a indissolubilidade do casamento, basicamente são 2 itens, e o divórcio, certo? Nesse capítulo, é um capítulo muito pequeno, na verdade tem 2 itens, apesar de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, mas são 2 artigos com 7 possibilidades. Meu amigo... Kardec diz, imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é do homem está sujeito a mudança. Então, o Estado protege a família, mas há uma possibilidade de você eliminar o matrimonial. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do querido Olavo
de afogar no Recife, lá do terreiro, como diz o outro. Por que existem pessoas tão boas com filhos muito diversos, não, muito perversos? Como fica então a lei de atração? Peraí, deixa eu ver aqui. Por que existem pessoas tão boas com filhos muito perversos? Ponto. Como fica então a lei de atração de igual espécie nesses casos? Primeiro, nós habitamos um mundo de expiação e prova. E não prova e expiação, expiação e prova. Ou seja, aqui o mal predomina ainda. Então, as nossas aflições do passado nem sempre do nosso nível. Nós, às vezes, as encaminhamos para o mal, nós deturpamos a formação moral da pessoa. Então, vejamos bem, o que difere o espírito, o grau difere o espírito tem entre, evidente, a questão da evolução. Observe que a espiritualidade, em 1874, mandou para a FEB uma mensagem do médium na cidade de Silveiras, São Paulo. Nessa mensagem, o espírito dizia que já estava reencarnado no Brasil aquele que iria resolver o problema de transporte aéreo, do mais pesado do que o ar. Nessa época, Santos Dumont tinha 4 aninhos de idade. A FEB guardou a mensagem. Quando Santos Dumont voltou vitorioso, o seu voo triunfal em Paris, a FEB o procurou e entregou a mensagem a ele. Ele simplesmente desconheceu. Era uma boa pessoa, fazia os outros muito em termos de psiquismo, cometeu suicídio por enforcamento, mas era uma boa pessoa. Tudo que ele ganhou de prêmios, ele distribuía com os operários dele que montavam os balões dele. Ótimo. O seu pai, vendo que ele não tinha tendência para a universidade, assim de direito, disse: meu filho, eu vou lhe antecipar aqui a sua herança. Entregou a ele $500 mil na época. Ele foi para Paris. Ele disse: procure bons professores para dar uma formação universitária a você. Ele procurou química, física, matemática, francês, e assim por diante. Havia uma afinidade entre ele e o pai. No entanto, não verificar que não havia tanta afinidade entre o pai de Chico Xavier e Chico. Vi no filme. Até a mulher para Chico arrumou. E Chico converteu as pobres coitadas em rezadeiras. É verdade? Então, é verdade. É questão de afinidade. Eu perguntei numa palestra e pergunto sempre. Vou perguntar de novo. O que é que une? O que foi que uniu? Um criador de galinha, um jornalista de pouco penetração, um viciado em cocaína e um pintor de paredes fracassado. O pintor de paredes fracassado chamava-se Adolf Hitler. O criador de galinhas era Himmler, o chefe da SS. A perversidade em pessoa. Era engenheiro agrônomo, mas viveu criando galinhas. O jornalista que criou a imagem de Hitler, e ela não comprou, Goebbels. E o viciado de cocaína era Helmut Goering, que na Primeira Guerra Mundial foi piloto de caça da aviação alemã e que juntou-se a Hitler e foi o pai da Força Aérea Alemã, na Guerra Mundial, de alta periculosidade. O que é que o mantinha? Ódio aos judeus. Os mantinham unidos. Só isso. A afinidade é que nos mantém. O que é que até aqui tem me mantido na doutrina espírita? A minha afinidade com a mensagem de Allan Kardec. Porque pelos meus irmãos espíritas, digo assim, não teria ficado tanto tempo, não. Porque muitos chegaram, passaram, foram-se embora. Eu estou aqui só. De mais de 200 jovens da doutrina espírita na Jumocidade, só resta eu. Diga.
Vamos. É com você, Tavares. Você já está assim. Hein? É com você. Já não é mais tão jovem assim, né? Meu amigo, você falou aí de 4 personagens extremamente danosos com relação à Segunda Guerra Mundial, que se encontraram todos na Primeira Guerra Mundial. O pai da propaganda, o Hitler, o Göring e toda essa turma aí. Mas no livro O Evangelho à Luz do Cosmo, de Hercílio Mães, pelo Espírito Ramatiz, muito bom livro. Muito bom livro. Tem uma nota de rodapé que ele diz textualmente que toda aquela turma do Hitler, inclusive o próprio Hitler, porque esse ódio tão grande ao judaísmo, ao ponto de criar verdadeiros guetos, e toda a guerra dos 20 milhões, só 6 milhões foram só de judeus, né? Que eles e o Hitler seria toda aquela turma da Hebreia de então, e o Hitler seria o nosso querido Rei Davi. Você que leu o livro, qual o que você pode tirar desse contexto em relação a essa chamada afinidade? Olha, inclusive, ele cita no Evangelho do Cosmo e cita também me presta sobre o Kringren. Que Davi, no segundo livro de Davi, que faz sobre ele invadiu o país dos amorreus, matou todas as pessoas dos amorreus, passou carroças ferradas em cima com o cutelo, partiu ao meio e jogou em fornos e cozinhou as pessoas. Quer dizer, há uma certa lógica quanto ao comportamento de cada um. Não podemos afirmar. Nem afirmar. Agora, todo o problema gira em torno de como essas pessoas se foram reunidas para saudar tão pesado cargo. Particularmente no amor pela raça judaica, é imenso. É imenso. Sou favorável a paz palestinos e cada qual no seu terreno. No entanto, nós temos que convir que a mentalidade judaica impregnou o Ocidente e via o catolicismo criou a civilização chamada ocidental. A nossa civilização, os países mais avançados do mundo, são de bases judaicas. Muito bem. Diz um amigo nosso que 10 empresas no mundo, 9 o dono é judeu ou descendente de judeu, e dos prêmios Nobel de Química, Física, quando bota a cabeça, ou o cabo é judeu ou é descendente de judeu. Ele fez uma pesquisa e me mostrou, tá entendendo? Aqui, o avô era judeu, um negócio assim. Vamos esquecer nossos irmãos queridos, que eu também tenho um amor muito grande, as encarnações que nós passamos por lá, mas o Alan, que não é o seu filho, é lá de Pipa, qual a idade ideal dos nossos filhos conhecerem o Espiritismo? Muito bem, Alan. Vou dizer, pela segunda vez aqui, nessa live, a minha experiência como pai. Com exceção de Alan, que eu cheguei, estava em Recife estudando e peguei no terceiro dia, mas botei no braço, fiz uma prece para ele. Os dois seguintes, quando chegava da maternidade, fechava a porta, eu e a mulher, ela com o braço, eu li a mensagem do Evangelho do Espiritismo para espírito que acaba de reencarnar. A partir do dia 12 de novembro de 75, nós colocamos Alan, no domingo à noite, num destinho aqui ao lado da mesa, e começamos a fazer o Evangelho do Espiritismo. Assim fizemos com o Alan, e com o Alisson. Só um detalhe interessante. Quando eles estavam dormindo, eu de preferência, chegava perto dele e dizia: papai está aqui com você, papai lhe ama, papai da tua reencarnação é espírita, e nós ficamos felizes de ter você como espírita junto de nós. Então, a educação dos filhos começa a rigor na barriga. E quando ela estava grávida, minha mulher, eu me abraçava com a barriga dela, beijava e fazia uma prece para ele, o reencarnante. Porque nós não podemos
esperar que eles cresçam para escolher a religião. Não. Se você quer que uma planta cresça linheira, você bota aqui uma estaca ao lado dela. Tá certo? Ela cresce. Se você não colocar, é vir com aquele coqueiro lá em Marcel, do Gogó da Ema. Tá lembrado? É. Fica. Então, obrigado. Prece 53, 56. Obrigado. Essa era a prece que você fazia, que está no livro do Evangelho, Coletânea de Preces Espíritas, o item 53 a 56, é justamente por uma criança que acaba de nascer. Inclusive, tem uma prece específica para os pais, que deve ser essa que você lê. Perfeitamente. Em 1952, Zé Augusto, ex-presidente da CEFA, hoje na Espiritualidade, saiu de cá para uma palestra de um psicanalista. Era o primeiro que vinha a Natal. Faltou o chão. Uma senhora perguntou para ele: eu tenho um filho de 2 anos. A partir de que ano eu devo começar a educação do meu filho? E ele disse: a senhora já perdeu 2 anos. Nasceu educado. Não. Quando ela dizia: eu estou grávida, eu já começava o entorno. Para evitar ataques das trevas à criança, ao espírito, e ele encontrasse um lar favorável a ele. Eu creio que os pais espíritos devem ter feito isso, porque eu fiz, né? Eu sou tão inferior e fiz. Muita paz. E muito obrigado. Nós temos aqui mais, nós estamos no finalzinho, mas nós temos aqui algumas perguntas ainda. E se a gente não conseguir resolver tudo isso, certo? A gente lança na próxima semana. Vamos lá. Meu amigo. São 3, né? São 3? Vamos ver se a gente consegue fazer um e deixar as duas para a próxima. Não. O que define um espírito já de um certo grau evolutivo, tanto intelecto como moralmente? O que é que define esse espírito? O que é que define ele ser um espírito? Quem perguntou? Foi Hugo Abreu de Afogados, Recife. O pessoal de Recife aqui está com a moléstia. Hugo, eu recomendo você ler. Tem André Luiz, O Brilho da Vida Eterna, o capítulo que trata o ilustre visitante. Trata do espírito de Asclépios, da mais alta envergadura. Segundo o mentor de André Luiz, ele já aspirava a fazer parte das comunidades do nosso sistema solar, por enquanto estava na Terra. E ele reencarnaria, caso quisesse, na Terra, a cada 900 anos, entre uma reencarnação e outra. Da maior evolução. Ele era moral e intelectualmente avançado. Então, isso difere de nós, que chamamos aqui na Terra, que nos esforçamos por ser moralmente corretos, nem sempre conseguimos ser. O intelecto, às vezes, nós nos julgamos tão gênios, e esquecemos que somos pigmeus. A próxima. Muito bem, mas antes da próxima, meu amigo, eu quero colocar algo aqui para gente bem interessante. O nosso irmão Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, nosso amigo particular, nos mandou hoje uma mensagem psicografada pelo médium, aí bota só as iniciais, AHS, ditada pelo espírito de Abdias Oliveira, dia 14 de novembro de 2020, então, essa semana agora. E o único Abdias de Oliveira que eu conheço é o nosso Abdias aqui do... Grande Abdias. Do Rio Grande do Norte. Grande Abdias. Olha, Abdias pegou uma peça com o Dr. Sidney, Janceleiras e mais outros. Eles foram, sábado à noite, a Uberaba. Olha, negócio para 2.000 pessoas. Ninguém entrava. Lá para tanto, alguém gritou: o senhor de Natal do Norte, Janceleiros, Sidney, e fulano e tal, Chico Xavier quer falar com vocês. Dizendo, tá? E Chico Xavier entregou a mensagem de Abdias. Aí. Essa mensagem eu tenho no original, cópias, xerografada, excelente. 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 Então, Abdias é muito preocupado com a evolução. Trabalhamos junto, na média, muito, todo o período. Ele confiava muito em mim, eu fico muito feliz de saber que ele confiou em mim,
E que eu tenho certeza que eu não delustrei e decepcionei. Não fiz. Se você não sabe, ainda acessando o site da FEB, nos baluartes da FEB, daqueles nomes que constam no panteão da FEB, seu Abdias está lá. E por ele, acho que é o primeiro, por ser por A, é o AD, né? Acho que é o primeiro. Então, quando você vai lá naqueles nomes ilustres, está lá Divaldo, Chico, Bezerra, toda essa turma, ex-presidente, está lá o nome do seu querido amigo e instrutor. Pena que eu não conheci. Olha, na inauguração da FEB, falou numa noite Gilberto Capichaguari. E ele psicografou uma mensagem de Aldo de Souza e um de Abdias. Na Abdias, e um de Abdias não, de Bezerra de Menezes. Aí embaixo tinha Abdias Antônio de Oliveira. Ele disse que quando Bezerra assinou, Abdias apareceu assim, Bezerra disse, vem cá, meu jovem, assina aqui, por favor. Abdias é altamente conceituado na espiritualidade. Pena que os grupos que assumiram a FERN, nos últimos tempos, têm descurado, e eu não tenho medo de dizer, pode dizer da figura ímpar de Abdias. Abdias é ímpar. A última. A gente era coordenador de ESG, do Mediúnico, junto com você. No primeiro ou segundo ano que eu estava na coordenação, e um dos amigos que trabalhavam com a gente, como aprendizes, ele contou algo muito interessante. Disse, olha, eu vi um homem passando aí, assim, assim, assim. Fui lá para dentro, eu fui atrás dele e desapareceu, né? Aí eu digo, como é que é? Ele, assim, 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 assim. Era beleza. Aí depois eu mostrei, disse, é esse senhor aqui, esse meu amigo. Bateu. Não tem um dia que ele não esteja aqui. Muito bem, seu Soares. Nós chegamos ao final. Vamos deixar aquelas duas perguntas para a posteriori. Vamos fazer? Vamos. Então pronto. Então, o senhor está disposto, imagina eu. Oxe, menino. Vamos aqui. Essas perguntas foram feitas de manhã no programa do nosso querido Delcio. Está repetindo aqui porque achei muito interessante. De acordo com o Espiritismo, a escrita é o melhor preservativo contra os embustes. Mas como existem bons plagiadores na Terra, também não existe no plano espiritual ou no mundo espiritual, e talvez até melhores. Heloísa Gouveia, aí não deu para colocar de onde era ela. Tem. É o chamado, na Terra, era o patiche. É tanto que acusaram o Chico de paticheiro. E Agripino Grieco, o maior crítico que o Brasil conhecia até hoje, crítico literário, foi a Pedro Leopoldo. Agripino Grieco rubricou as folhas e entregou para Chico. Chico recebe o Espírito Humberto de Campos de forma impecável. Agripino Grieco disse, não tenho dúvida, é Humberto de Campos. Acontece que médios invigilantes recebem essas mensagens. Então, eu tinha uma luta muito grande na operação, em determinada gestão, em que passaram a vender um livro. E o esposo de uma senhora que comprou o livro, ela disse, Soares, você já leu esse livro? Eu disse, não, li não. Lê aqui. Eu disse, não li e não vou ler mais que isso, eu vou me rabaixa. O livro de permita a sinceridade. Dizia que o médico descreve, era a senhora entrou no quarto, tirou a roupa, e o elemento masculino passou o ferro nela. Eu disse, como é que pode uma coisa dessa? E a mensagem do Chico Xavier. Pode uma coisa dessa? Pode. Então, o patiche é possível. É possível. E muitos escritores famosos foram desmoralizados, como paticheiro. Em francês, paticheiro. Aquele que falsifica a letra e o teor da lei da conversa. É lamentável. Isso pode ocorrer com mais frequência no plano espiritual, já que a gente não tem uma possibilidade de uma verificação como teríamos hoje a nível material. Você teria como comprovar. E aí, vindo do plano espiritual, ou só os médios, só aqueles que são videntes ou audientes, ou que têm uma intuição que poderia ver. Então, isso pode ser até
duplicado em relação ao plano espiritual, Soares? Perfeito. É o caso da recepção de os 4 evangelhos de Rustem. Só Mamed recebeu sem contato com ninguém. Assinou Moisés e os 4 apóstolos, os 4 evangelistas. Aí, que segurança tem? Se Kardec, para escrever o Evangelho do Espiritismo, pegou mensagem em mais de 1000 centros espalhados na face da Terra. Então eu fico com Kardec. Eu prefiro aquela sentença de Arago. É preferível você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Eu prefiro rejeitar de Erasto. Muito bem. Isso aí que você acabou de falar é o seguinte: é a autoridade da doutrina espírita que está na introdução, né, e o controle universal do ensino dos espíritos. Kardec fazia magistralmente. E para terminar, já que você está com essa disposição toda, podem... Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para perto, que aí a vista mesmo com óculos eu estou meio cego. Pode existir espíritos da mais alta hierarquia que encarnam para cumprir missões importantes e que a história ou o lugar onde viveram nem sequer registra a sua presença? Cristina da Candelária. Pode. Cristina, eu vou dar um exemplo que talvez você não faça voto que eu conheço. Na obra O Brilho da Vida Eterna, capítulo 19, o capítulo é assim: a serva fiel. Essa senhora, ela conta o desencarne dela. Ela cortou os laços de todos os seus de força, só não foi aqui da cabeça. Essa senhora conviveu com Bezerra de Menezes. Ela saiu da igreja presbiteriana para a doutrina espírita, uma média de grandes recursos, feminista no início do século. Defendeu as mulheres livres, as próprias coitadas prostitutas. Ela é natalense, minha filha. Ela assina a mensagem com o nome de Aura Celeste. Filha de Natal, morou ali na João Pessoa, se não estou enganado, e era da igreja presbiteriana. Foi para o Rio de Janeiro, lá ficou profundamente obsidiada, procurou a fé, Bezerra atendeu, e ela recebe esse galardão. Ela foi tão perfeita no seu trabalho na doutrina espírita que ganha um capítulo chamado A Serva Fiel, e mostra que ela foi desamarrando os laços de fogo. Só o último, a espiritualidade fez. E olhe bem, e lembrar que foi o próprio Bezerra de Menezes que veio fazer esse trabalho, e ela humildemente solicitou, que relata o capítulo 19, A Serva Fiel, que relata que ela pediu... Que bom você leu, parabéns. Que o nosso querido Bezerra de Menezes colocou, e como nome ela tinha Adelaide. Adelaide Câmara. Irmã da professora Belém Câmara, que tem um por aí na Esperança. Belém Câmara. Adelaide Câmara. Então ela, Aura Celeste, é um espírito de evolução. E passou no momento de Natal. Ninguém percebe, ninguém viu. Se o Chico não fala, ninguém ia perceber. Não. Belíssimo exemplo, muito bem iluminado nessa possibilidade desse exemplo tão belo da nossa Adelaide Câmara. Muito bem, meu amigo, terminou a prosopopeia nossa, a gente promete voltar na próxima semana. Eu queria solicitar que você pudesse fazer a prece, mas antes eu quero dar aqui em primeira mão no seu programa. Meu amigo Décio, se estiver já escutando também, vai ser o terceiro, porque eu já falei para Amadeu. Na próxima quarta-feira, a Web Rádio Estação da Luz, ela estará fazendo a sua primeira transmissão fora aqui da rádio. Vai fazer uma transmissão externa, certo? E essa transmissão externa, meu amigo Zé Soares, vai ser por um momento lindo, único e maravilhoso, porque nós estaremos na casa de 2 amigos, um casal de longas datas de nossa amizade,
E ele estará junto com ela comemorando os 50 anos do culto do Evangelho no Lar. Ah, é João Messias. Olha aí. E eu vou lhe pegar pelo Não, pé e você não. vai vir. Se existe uma pessoa que eu tenho maior admiração, é ele e a esposa dele, chama-se. Zé Messias. Não, João Messias é o nome dele. É João Messias, é. Ah, um casal que merece todo respeito, que é meus filhos no campo dentro, vitorioso. É Messias, e foi ela que nos convidou, e Marli. Marli! Marli. Então foi ela que nos convidou. Então, meu amigo Décio, você vai abrir a rádio pra gente, que a gente vai fazer o programa às 19 horas. Vamos correr já, fazer da casa deles, vamos fazer o programa. São 50 anos. E eu me lembro, Soares, como se fosse hoje, eu começando no Espiritismo. Então eu vi alguém assim dizendo, olha, a gente vai para casa de um casal que vai fazer 30 anos, ou era 29 anos, era 25 anos, era mais ou menos isso, no culto do Evangelho no Lar. E depois eu vim saber que era seu Messias e Dona Marli. Hoje eles estão me dando o prazer, certo, de fazer a cobertura dos 50 anos de um culto do Evangelho no Lar, né? Então, quarta-feira às 20 horas, vamos ter a nossa programação normal, às 19 horas, normal, e a partir das 20 horas, nós estaremos no culto do Evangelho no Lar, na casa de Messias e de Marli. 50 anos do culto do Evangelho no Lar é realmente um número muito lindo e muito maravilhoso. Nós queremos agora, meu amigo Soares, se você permitir, nós vamos fazer a divulgação da nossa programação. E o Evangelho no Lar, 50 anos de Marli, na casa de Marli e de Messias, nós também temos no domingo, a partir das 21 horas, o culto do Evangelho na rádio, aqui com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Nós temos também na Web Rádio Estação da Luz uma programação matutina. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, nós temos programas aqui na Web Rádio Estação da Luz. Segundas e sextas-feiras, nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, João Maria e Fuel de Quintal e toda uma equipe que fazem um programa espírita nos domínios da mediunidade. E temos também, nas terças e sextas, terças e quintas, como ocorreu hoje de manhã, quinta-feira, a partir das 8 horas, nós temos o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, com o nosso querido Delcio Soares e Marília Soares e o Hugo, direto de São Paulo, lá de Goianazes. Eles fazem na terça-feira o estudo do Evangelho e na quinta-feira, como foi hoje, o estudo do Livro dos Espíritos, com a presença maravilhosa do nosso querido Alexandre Santos. Falar em Alexandre Santos, na quarta-feira, eles têm o programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre, com a Cristina, com o Leopoldo José, falando sobre o Código Penal da Vida Futura, que está inserido lá naquele livro maravilhoso, o quarto livro, Céu e Inferno. Na programação noturna, nós temos agora, toda segunda-feira, a partir das 20h30, com Marcos Demário e Ronaldo Soares, lá do Rio de Janeiro, o programa Espírita, Espiritismo e Educação. Na terça-feira à noite, a partir das 19 horas, nós temos o programa Espírita Vida em Abundância, com nosso irmão Henrique França, lá direto de Brasília. E logo após o programa do Henrique Vida em Abundância, nós temos o programa com a professora Heloísa Pires, com o nome Herculano, nosso querido José Herculano Pires, e o Homem no Mundo, com os âncoras Alberto Magno e Wagner Tadeu. Inclusive, essa semana passada tivemos a presença do filho do Herculano, o Herculano Filho, e essa semana que vem, possivelmente, ele vai confirmar mais uma vez a presença dele, enquanto a professora não pode chegar aqui até a nossa web rádio. Na quinta-feira, como hoje está ocorrendo, nós temos o programa com o nosso Zé Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, perguntas que o Espiritismo responde, com José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, essa verdadeira enciclopédia ambulante e conhecedor do nosso querido Abdias Antônio de Oliveira, nosso ex-presidente aqui da Federação Espírita, que tivemos o prazer, o nosso irmão Geraldo Campete, da Federação Espírita
brasileira nos mandar hoje uma mensagem assinada pelo Espírito do Senhor Abdias. No domingo, nós temos com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, o programa Atualidades do Pensamento Espírita, todos os domingos a partir das 20 horas. Também, com responsabilidade da nossa irmã Silvia, nosso irmão Delcio Amadeu, nós estamos vamos lançar a partir do dia 1º de novembro, o programa O Evangelho de Emmanuel. Programazinho curtinho, de 20 a 30 minutos, um apresentador por dia diferente, que vai falar sobre o Evangelho que Emmanuel trouxe para nós, lógico, o Evangelho de Jesus pela visão espírita, e teremos apresentadores diversos. A partir das 23 horas. É um final de noite da Web Rádio, com todos aqueles que durante a programação do dia estiveram sintonizados na nossa Web Rádio Estação da Luz. E a partir acho que é do dia 6 de janeiro, a nossa irmã Silvia Almeida vai começar um estudo sobre as obras do querido André Luiz, o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários, enfim, todas aquelas obras que começam em Nosso Lar e terminam lá com A Vida Continua. Nós temos também, voltando a falar, no culto do Evangelho no Lar, domingo, sempre a partir das 21 horas, fechando a nossa semana. Hoje tivemos o nosso irmão José Soares. Amanhã nós teremos o nosso irmão Enzo Obama, que vai trabalhar como lidar com a ingratidão. E fechando, né, nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia, amanhã o programa Atualidade do Pensamento Espírita, com o tema Quem Tem Medo da Obsessão. E logo após, domingo, 21 horas, o culto do Evangelho no Lar, com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Nosso irmão José Soares teve um probleminha técnico e não vai poder participar do encerramento. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos a presença, tanto pela Web Rádio Estação da Luz, assim como também pelo Face, assim como também pelo YouTube, por todos aqueles que estiveram na vibração do nosso programa, com esse conhecimento que o nosso... Olha, falando nele, ele apareceu. Diga, meu jovem. Você é um verdadeiro filho pródigo, meu amigo, né? Voltou à casa do pai. Então, Zé... Ainda bem que foi em vida, hein? A bateria que ela não ligou. Não ligou, né, Danado? Mas, meu amigo, então, eu fiz toda a programação aqui, falei do culto do Evangelho que a gente vai fazer quarta-feira próxima, com a sua presença, que a gente passar aí na sua casa. Se você não sei como é que você está, mas se você quiser ir, eu passo aí na sua casa, porque é caminho, e lhe pego, e vai ser um momento muito, muito interessante. 50 anos de Evangelho não é todo dia que a gente faz. Mas você deve estar com quase isso aí, mais ou menos, né, Soares? Quanto tempo de Evangelho? 45. Então, pronto, né? Daqui a 5 anos a gente vai fazer os 50 anos. Não se preocupe, não. Vamos estar encarnados. E se você desencarnar, a gente faz lá de cima ou lá de baixo. Não interessa onde a gente estiver, mas a gente vai fazer. Certo. Meu amigo, a prece de encerramento e de agradecimento em nome de Jesus, meu amigo. Amado Jesus, com os Espíritos, Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, nós só temos a agradecer por tudo quanto recebido. Muita paz e saúde para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Graças a Deus, meu amigo Zé, muito obrigado, meu querido. Felicidades, a gente se vê daqui a uma semana. Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Boa noite, paz, saúde. Zé, obrigado, Zé, muito obrigado. Valeu, meu filho, até mais. Obrigado.
Alain?